Agora nós vamos falar de homônimos e parônimos. Lembra que nos vídeos anteriores nós treinamos com sinônimos e antônimos. Então, onde estamos? Estamos naquele ponto em que você aprendeu que sinônimo não é igual na grafia nem na pronúncia. Sinônimo é igual no sentido. Você aprendeu que há sinônimos perfeitos e sinônimos imperfeitos. Sinônimos perfeitos são aqueles que têm o mesmo significado, significado idêntico, que é raro, e os sinônimos imperfeitos são aqueles que são apenas semelhantes. Aprendeu também antônimos. Viu que antônimos são vocábulos ou expressões que se opõem, que têm sentidos contrários. Treinou com questões de alto nível da Fundação Carlos Chagas e da FGV, questões da FCC em que a banca trabalha não com uma palavra, mas com estruturas sinônimas. Questões de reescrita em que você tem que fazer as correlações de blocos conceituais. Por isso que eu te ensinei a trabalhar com os colchetes, porque ali, com os colchetes, você consegue olhar para a estrutura como um todo e não apenas olhando ali para os vocábulos. Não é isso. É estrutura, é contexto, é sentido. Depois você treinou com questões da FGV, em que a banca trabalha também com blocos, com expressões, com ideias, que ou se reescrevem ou se opõem. Então, sinônimo é aquilo que reescreve. É igual ou semelhante. E antônimo é aquilo que é contrário. Neste bloco, a gente vai além. Então, a gente vai falar dos homônimos. Homônimos, o nome já diz. Eles são iguais. Iguais em alguma coisa. Já os parônimos, o nome diz. Eles não são iguais, eles são apenas parecidos. E o que eles vão ter em comum? Eles vão ter em comum aquilo que... lembra que você viu que sinônimo é sentido igual? Homônimo e parônimo, não. Homônimo e parônimo nunca terão significados iguais. Vou repetir. Sinônimos têm significados iguais ou semelhantes. Homônimos e parônimos, não. Os significados nos homônimos ou nos parônimos nunca serão iguais. Sempre serão diferentes. É por isso que eles caem tanto em prova. Porque eles são iguais / parecidos, mas o significado não tem nada a ver. Já nos sinônimos, que você viu lá, lembra? O significado é idêntico, ou pelo menos semelhante. Seja bem-vindo ao mundo dos homônimos e parônimos. Lembra que você viu que os homônimos, eles são iguais em algo? Por isso que eles são chamados de homônimos. E quando a gente diz em algo, pode ser ou em grafia e ou pronúncia. Então, eles podem ser iguais em tudo, são os sinônimos, desculpe, os homônimos perfeitos, ou podem ser iguais apenas em um ou outro. Mas os significados serão sempre diferentes. Palavras que apresentam significados diferentes, sempre, porque senão seriam sinônimos, mas que são pronunciadas / escritas da mesma forma. Sem / sem. São homônimos? São. Por quê? Porque eles são iguais em alguma coisa. São iguais em quê? Na pronúncia. Então, são homônimos. Homônimo é sempre assim. Tem que ser igual em algo. Ou grafia ou pronúncia. Isso aqui você já aprendeu comigo. Os homônimos perfeitos, eles são iguais tanto na fonia, que é a pronúncia, quanto na grafia. Então, o morro, monte, morro, do verbo morrer. Escrevem-se da mesma forma e se pronunciam da mesma forma. Já, B e C são os homônimos imperfeitos. Os perfeitos
colocando de novo aqui essa colinha que é para você não esquecer, ó. Os perfeitos são iguais em tudo. Os imperfeitos não são iguais em tudo. Por isso, eles são imperfeitos. Os imperfeitos podem ser homófonos, ó, homo é igual, fono é som. Então, eles têm apenas a mesma fonia, o mesmo som. Cela versus cela. Então, cela ali, da cela do... E aí a gente já, daqui a pouquinho, aí eu vou adentrar os significados, os sentidos, por enquanto eu não quero você preocupado com isso. Então, não precisa ir anotando, porque a gente vai treinar e você vai ter tudo isso aí no seu material. Mas, por hora, entenda, ó, cela com C, cela com S. Então, são apenas iguais no som, por isso eles são homônimos, homófonos. Mas a grafia é diferente, um é com C, outro é com S. Já os homógrafos, eles têm apenas a mesma grafia. Homo é igual, grafo é grafia. A fonia é diferente. Colher, do talher, e colher, do verbo. Ó, o som é diferente. Tudo bem? Mas a grafia é igual. Homônimos, homógrafos. Tudo bem? Já os parônimos não são iguais em nada. Então, ó, parônimos, coloque assim, ó, são apenas parecidos, não iguais, nem em grafia, nem, ó, não iguais em grafia, nem pronúncia. Vou colocar assim. Palavras que apresentam significados diferentes de mesma escrita e som parecido. Então, eu não gosto desse conceito da gramática, isso aqui é um conceito gramatical, mas confunde, porque parece que eles são homônimos. Não, eles não são homônimos. Eles são parônimos. Mesma escrita e som parecido, a escrita não é igual, a escrita é parecida. Por isso que eu gosto de traduzir e colocar lá em cima. Eles são apenas parecidos. Não iguais em grafia, nem pronúncia. Tá bom? Então, ó, eles não são iguais em nada. Eminente, porque a escrita é basicamente a mesma, mas eles mudam. Ó, eminente e iminente. O E para o I. Então, eles são apenas parecidos. Eles não se escrevem nem de forma igual, não são iguais em grafia, e nem em pronúncia. Tá bom? Fechou. Agora, eu te convido aos exercícios de fixação. Posso ir? Podemos? Vamos lá? Ó, o que eu quero que você faça agora comigo? Diante de cada uma, todas essas frases foram retiradas de prova. Eu quero ir além. Aí, agora a gente vai além. Agora a gente vai trabalhar com significado. Mas diante de cada uma delas, eu quero que você me diga se são homônimos ou parônimos, que é para a gente continuar treinando. Vou repetir, o exercício mistura tudo. Use a forma correta do homônimo ou parônimo entre parênteses. Mas eu quero que você vá além. Quando for homônimo e quando for parônimo, você vai avisar. Se for homônimo, homógrafo, eu quero que você me diga. Se for homônimo, homófono, eu quero que você me diga também, tá? Porque aí você vai ficar esperto. 1. As nuvens fizeram o temporal parecer eminente / iminente. Primeiro eu quero que você me diga se são homônimos ou se são parônimos. Veja, a escrita é basicamente a mesma, mas não é a mesma. Veja, eminente e iminente foi o exemplo que a gente viu ali. Estamos diante de parônimos. São vocábulos parecidos, tá bom? Agora, vamos ao significado de cada um deles. Eminente tem a ver com eminência, é aquilo que é ilustre, eminência. O iminente é aquilo que está
prestes a ocorrer. Então, olhe para o contexto. O certo é dizer, as nuvens fizeram o temporal parecer... Está falando de temporal, não é iminente, e sim iminente. Dois, os assaltantes passaram despercebidos ou desapercebidos. Olhe para cá, eles são iguais em alguma coisa? Não, eles não são iguais em nada. São apenas parecidos. De novo, temos um par de parônimos. Agora nós vamos além, vamos ao significado. Despercebidos, os assaltantes passaram despercebidos ou desapercebidos? Desapercebidos é o que não se nota. Desculpe, despercebido é o que não se nota. Escrevi um lugar errado. Despercebido é o imperceptível, o que não se nota. E o desapercebido é o desprevenido. Então, olhe para o contexto, quando ele diz assaltantes, vigias, ele está falando de desprevenido, assim, eu estou desapercebido? Não, ele está falando do despercebido. Por isso, despercebidos. 3. O taxista nunca deixa de aferir ou auferir. Primeiro eu quero que você me diga, são homônimos ou são parônimos? Aferir, auferir. Não, eles não são iguais. Eles são apenas parecidos, parônimos. Tanto na 3 quanto na 4, a gente está falando da mesma coisa, tá? É o mesmo par. Então, vamos resolver logo 3 e 4. Qual é a diferença de aferir e auferir? Lembra que aferir tem a ver com eu vou aferir a temperatura. A gente usa muito isso do termômetro, lembra? Aferir a temperatura, conferir, calcular. Já o auferir é obter, conseguir. Então, vem, o taxista nunca deixa de... Nesse contexto, está ligado a taxímetro. Então, taxímetro é aferir. Aferir ou taxímetro. Já na frase 4, pensou em... Aqui ele está falando de lucros. Então, nesse contexto, significa obter lucros. Então, é auferir. 5. Ela comprou um aparelho na... Então, vamos lá. Seção, seção, seção. E aí? Eles são iguais em alguma coisa? Eles não são iguais em tudo. Concorda? Não são iguais em tudo, porque eles têm diferença. 2 S's, C cedilha, C e 2 S's, S, 2 S's. Mas eles são iguais em alguma coisa. Eles são iguais em quê? Em som. Seção, seção, seção. Então, estamos falando de homônimos. Primeiro você classifique, tá? Homófonos. Eles têm o mesmo som. Então, são homônimos, não são parônimos. Então, tá bom. Agora, vamos ao significado de cada um deles. Seção. Seção, com S, 2 S's, é a reunião. Né? Sessão do filme, enfim. É o espaço de tempo, é a reunião. Seção com S e C cedilha é parte. Parte de algo, né? Repartição, parte, separação. E aí, você vai ver que é igual a secção. Em prova, tanto faz usar seção quanto secção. E seção com C e 2 S's tem a ver com ceder, né? Então, é o ato de transferir. Vem do ato de transferir algo, ceder. Pronto. Agora, você vai ao contexto. Então, ele diz, ela comprou um aparelho. Nesse contexto, ele está falando aparelho de artigos para o lar. Então, ele está falando naquela parte
né, da loja, naquele pedaço, naquela parte de artigos no lar. Então, é seção, com S e C cedilha. 6. Em minha estada no Rio de Janeiro, visitei o... Bom, primeiro, eu quero que você me diga, homônimos ou parônimos? Passo aí. Eles são iguais em alguma coisa? São. Eles são iguais totalmente? Não, porque um é com C cedilha e o outro é com 2 S. Então, como é que você vai colocar aí? Ó? Você vai colocar homônimos, vou colocar aqui embaixo. Eles são iguais em algo, então eles são homônimos. Eles são iguais em quê? Igualzinho ao anterior. Em som. Homônimos, homófonos. Agora vamos ver a diferença. Passo com C cedilha, lembra o passo imperial, né? A gente usa muito passo imperial. O passo é o palácio. Já o passo com 2 S é aquilo que você, né, fala aí direto, que é o movimento de andar, né? Movimento. Andar. Um passo de cada vez. Então, vem. Em minha estada no Rio de Janeiro, visitei o Paço Imperial. O exemplo do Paço Imperial. 7. Temos que saber diferir/deferir. Use aquele raciocínio que eu te ensinei. Pergunte se eles são iguais em alguma coisa. Se eles forem iguais em alguma coisa, ou seja, iguais ou em grafia ou em pronúncia, eles serão homônimos. Mas se eles não forem iguais em nada, se forem apenas parecidos, serão parônimos. Ó, diferir e deferir são parônimos. Agora sim, qual é a diferença entre eles? Bom, diferir vem de diferenciar, fazer a diferença, distinguir. É só pensar no radical, ó, diferença, fazer diferença, distinguir. Já o deferir significa dar deferimento, aprovar, autorizar. Deferimento do juiz, é o mesmo radical de deferimento. E aí, vamos ao contexto. Temos que saber, ele não está falando de distinção, diferir, diferença. Diferir o conhecimento da ignorância. 8. O animal possuía uma longa. De novo, agora eu pergunto a você, são iguais em alguma coisa? Cauda com L, cauda com U. Sim, eles são iguais, não totalmente, apenas no som. Então, eles são homônimos, também homófonos. Tá bom. Diferença. Cauda com L é a cauda do doce, é o líquido. Cauda da culinária. E a cauda com U é o rabo dos animais. Pronto. Agora venha comigo, ó. O animal possuía uma longa cauda com U. 9. À espera da bofetada, cerrou/cerrou. De novo, igualzinho ao anterior. São iguais totalmente? São homônimos perfeitos? Não. São homônimos apenas homófonos. Mas são homônimos, não são parônimos. Porque eles têm som igual. Tá bom. Agora, vamos à diferença. Cerrou com S vem de serra, lembra? Então, é cortar, é só fazer a analogia, ó. Cortar com serra. Cerrar com C, olhos cerrados, é fechar.
Ele está com os olhos cerrados, ele está com os olhos fechados. Então, vem. À espera da bofetada, nesse contexto, ele está falando de olhos, então é cerrou com C. 10. Esta instituição, ó, essa aí é uma que todo mundo erra. Ó, beneficente barra beneficiente. Olhe para cá, tá vendo isso daqui? Isso daqui não é, ó, eles são iguais em alguma coisa? Não, eles são apenas parecidos, ó. Beneficente, beneficiente. Então, isso aqui é um famoso par de parônimos. Eles não são iguais em nada, não são iguais na grafia, não são iguais no som, são apenas parecidos e causam muita confusão. E aí, atenção, beneficente que é a forma correta que existe. Beneficente é aquilo que é caridoso, né? É aquilo que é solidário, vem de filantropia. Agora, beneficiente não existe. Ó, vou até colocar aqui. Não existe. Cuidado, são palavras muito parecidas, mas beneficiente não existe. Então, esta instituição beneficente. Tudo bem? Então, é isso. Neste bloco, o que você aprendeu comigo? Diferença de homônimos e parônimos. Os homônimos serão iguais em algo. Ou iguais no som, homônimos homófonos, ou iguais na grafia, homônimos homógrafos, ou perfeitos. O canto da sala e o canto da mulher. Já os parônimos são vocábulos parecidos que causam muita confusão. Diferir, deferir, beneficente, beneficiente. No próximo bloco, aí nós vamos subir. Vamos começar com bancas tranquilas, mais clássicas, terminando aí com bancas de alto nível que, no final, você vai ter que decorar essas listas. Aproveite para memorizar nas questões. Eu sempre digo, difícil é ficar estudando lista. Eu não gosto. Vou pegar uma lista, você errou com S, você errou com C. O ideal é você treinar com questões. Então, aproveite. Na sequência, vamos com questões de concurso. Aí sim você vai decorar isso tudo. Confia em mim. Vou me despedir dos alunos do Ao Vivo. Para você que assistiu a aula gravada, desligue o vídeo, resolva as questões e eu volto aí para fechar essa aula, para corrigi-las na próxima aula. Beijo! Até a próxima.